Fale um pouco sobre a sua experiência na área educacional, incluindo a sua familiaridade com tecnologia educacional. Graduação em Geografia, eu comecei a ter um diálogo com a tecnologia, porque nós já tínhamos uma formação ligada à tecnologia, ou seja, algumas disciplinas já forneciam ali instrumentalização com alguns aplicativos e também softwares, né? Então, desde ali eu comecei a me interessar muito por tecnologia. E a partir de 2012, quando eu entrei no SES Escola, aí as formações continuadas e tudo que era oferecido, principalmente o pacote Google for Education, acabou me despertando mais interesse. E aí, em 2012, eu ingressei no curso de licenciatura em informática. Eu tinha bastante afinidade com tecnologias, mas ainda estava buscando um espaço que privilegiasse também as noções técnicas, porque tinha ali a concepção didática de como usar um celular, de como usar um computador, como usar os aplicativos e os softwares comuns, mas na realidade não tinha conhecimento técnico nenhum. E aí, a partir desse curso que eu acabei adquirindo um determinado conhecimento técnico, desenvolvendo o meu site, desenvolvendo um canal no YouTube, e a partir desse momento eu comecei a ter um diálogo que eu considero um pouquinho mais efetivo com tecnologia. Eu tenho 49 anos, então a tecnologia ela vem vindo aos pouquinhos para mim. Quando eu comprei o primeiro computador, eu não sabia nem ligar. Eu só perguntei pro moço assim, moço, como é que liga? Ele disse, tu vai nesse botão e desliga, vai nesse botão. Então tá bom, deixa comigo agora. E eu acho que quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que ir atrás. Hoje em dia a internet te dá muita possibilidade de conseguir o que tu quer. Tem que te dispor a isso, senão não adianta. Aí não adianta ficar na reclamação, sabe? Então, essa é a minha experiência. Então, é normal só, porque eu acho que a facilidade que te dá é a busca com que tu vai atrás das coisas também. Porque como eu sou uma servidora de 60 horas, não é assim que eu tenho tempo de fazer tudo isso, não. Mas eu tenho que me dispor. No ano passado, eu trabalhei bastante com a questão da tecnologia com o HexLab. Eu aprendi, eu não imaginava, eu sou uma professora de física, mas eu não imaginava que existia experimento remoto de física. Então, aos poucos, tu vai aprendendo, tu vai descobrindo. Na parte da educação, eu comecei mesmo a me interessar e que eu me apaixonei foi quando eu comecei a fazer a graduação em pedagogia. E aí, com a minha graduação na área da pedagogia, eu também fui conhecendo um pouquinho mais as tecnologias da educação, os TICs. E aí, a proposta do meu TC foi isso, implantar o IAD dentro da instituição que eu estava trabalhando. Então, que era uma universidade corporativa do Hospital Mãe de Deus, que tem em Porto Alegre. E aí eu implantei o Moodle e a gente trabalhava lá com treinamentos institucionais, aqueles treinamentos em e-learning, né? Dali para frente, depois eu fiz a pós em informática na educação. Comecei também a trabalhar na área da educação, propriamente dita, porque antes eu só trabalhava na área de treinamentos em empresas. Aí em 2010 eu fui trabalhar com graduação em IAD, na graduação em pedagogia, que eu estou até hoje. Depois eu comecei o mestrado em TIC, na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu concluí o ano passado. Daí a minha pesquisa foi voltada, então, a trabalhar as tecnologias da educação na educação básica. Foi feita, então, a minha pesquisa nos anos iniciais, uma turma de 5º ano, onde a gente levou essas tecnologias para dentro da escola. Então, hoje já são, assim, em torno de 18 anos trabalhando com tecnologias e tecnologia na educação. Qual a sua opinião e perspectiva sobre a tecnologia educacional? A minha perspectiva é que a tecnologia ela sempre deve estar presente na educação. Imagine nesse momento que a maior parte da população, a maior parte dos alunos possui um celular. E se possui uma conexão com rede, então consegue ver videoaulas, consegue desenvolver trabalhos ali pela sala de aula, ou pela plataforma, né, que for.
dos anos 2000, a educação toda era baseada em enciclopédias e no livro didático. Né? Então, o acesso à internet até os anos 2000 no Brasil se dava o quê? Internet discada e raríssimas casas com computadores. Então, no final das contas, eu vejo que a tecnologia hoje ela veio para ficar na educação e eu acho, sim, que ela vai transformar a educação para dar uma visão de século XXI. A tecnologia educacional ela não pode ficar aquém ou dizer que não existe. É um caminho sem volta. Nós fomos pegos de surpresa, ou seja, o professor que nunca pegava um computador ou não escrevia um texto, ele teve que postar. Se vira, meu querido, te vira. Foi assim, é mais ou menos assim. Ah, teve capacitação? Teve capacitação do Estado. Tu acha que tu vai aprender tudo de uma vez só em 30 dias, que seja 45? Não é fácil. Então, agora está sendo aprendizado por erro, né? Tentativa e erro. Tento, erro, faço de novo, errei, faço de novo até acertar. É assim que está sendo. Então, claro, nós estamos agora em julho, final de julho, mas eu te garanto que muita gente aprendeu. Não devagar, na marra, tentativa e erro. A colaboração entre os colegas é muito importante. Poder estar levando cada vez mais as tecnologias que só vêm a agregar, né, numa sala de aula, e de todo esse problema que a gente está vivendo agora. Isso é uma coisa que vai ficar e as pessoas vão ter, de uma forma ou outra, tendo que aceitar de certa forma, ou que tinha algumas que eram resistentes. Então, acho que a tecnologia aí vai dar um pulso, está devagar, apesar de ter muitas escolas que já trabalham, mas no ensino público ainda está muito devagar. Muito pela falta de tecnologia, às vezes não tem na escola, ou às vezes o aluno não tem em casa para poder fazer alguma coisa diferente. Apesar de que eu vi a aplicação da minha pesquisa, que mesmo com pouco recurso a gente consegue, vai também muito mais do docente tá aberto. Como você percebeu que outros professores reagiram às aulas remotas? Esse momento de pandemia foi um grande divisor de águas. Principalmente, na minha concepção, eu atuo no sistema privado e no sistema público. No sistema público, na minha concepção, nós tivemos um grande colapso. Porque a maior parte dos professores sequer utilizavam outras ferramentas além do e-mail, né? Então, a maior parte dos professores sempre utilizaram aplicativos comuns, como o editor de texto, usavam um e-mail para enviar seus trabalhos e provas. Então, eu ainda me coloco no lugar desses professores formados há 20, 30 anos atrás, porque, no final das contas, foi uma formação totalmente diferente. Então, esse momento da pandemia provocou muitos profissionais, só que eu vejo que outros profissionais também se sentiram provocados a ponto de buscar aprendizagem. Então, eu vejo que alguns colegas ainda olham torto para a tecnologia, mas eu vejo muitos colegas aí, que foi surpreendente, né, que buscaram essa dinamização. E vários profissionais vão passar a utilizar ainda mais as tecnologias em sala de aula. Alguns aceitaram bem e outros não. Outros ainda têm uma dificuldade grande. Porque eu, como secretária escolar, eu percebo, por exemplo, nós temos um programinha chamado Professor Online, onde os professores têm que postar as suas notas lá, suas avaliações lá. O que acontece? Muita gente não vota. E a média é daquilo ali. Se o professor posta a sua nota, a nota é gerada automaticamente e a média, né, fica certinha. Não preciso eu mais digitar a nota. Só que tem gente que é arredio, tem que estar em cima mesmo, porque não quer. Não por falta, mas porque não quer. Outros não, outros aceitam de boa, vão aprendendo, se virando, né? Então, a colaboração existiu. Bom, lá na escola, assim, elas ficaram muito apreensivas. Claro, né? Porque é totalmente diferente, né? Por exemplo, a casa caiu de uma hora para outra. Chegou num dia, olha, amanhã não vai ter mais aula, vocês têm que preparar, como vai fazer? E a escola, essa atual que eu vou comentar, essa experiência, ela está localizada numa comunidade de baixa renda, muito assim. Então, elas preocupadas com isso, porque eles não teriam acesso. Como que a gente vai fazer?
eles não vão conseguir acompanhar. Então foi assim, elas ficaram muito, muito apreensivas, e a gente vê assim, professores preocupados realmente com as crianças, como que eles vão aprender, vão conseguir, principalmente também na parte da alfabetização, que é a mais complicada, né? Os de anos finais já conseguem acompanhar, com certeza, a gente vê agora que eles conseguem realmente, os pequenos já é mais difícil, precisa muito mais do acompanhamento, da ajuda dos pais. Então elas tiveram muita preocupação quanto a isso. Não tinha um ambiente, não tinha tempo para preparar, foi de um dia para o outro, amanhã já não vai ter. Então a gente começou a utilizar o Facebook, temos grupos, turmas, e estamos poucos que têm esse acesso. Então também a gente estava imprimindo todas as aulas e entregando para os pais semanalmente, que estavam indo lá retirar. Porque aí teve um período, nesse meio do distanciamento social, que a gente retornou só os professores para a escola, para poder fazer isso e estar se organizando e entregando essas atividades. Quais são as suas expectativas para a educação no mundo pós-pandemia? O mundo pós-pandemia ele vai ser bastante diferente do que nós estamos acostumados, porque não só na educação, mas em vários segmentos nós tivemos grandes rupturas. E essas rupturas, principalmente no segmento da educação, vão provocar, além dos estudantes, também as instituições. Eu acredito muito, por exemplo, na produção didática. Ou seja, eu acredito que algumas instituições vão começar a desenvolver materiais, e esses materiais vão começar a ser comercializados. E essas rupturas, elas acontecem de tempos em tempos. Para quem fez o ensino médio na década de 90, seria inimaginável usar um computador. Para quem fez o ensino médio nos anos 2000, já usava o computador, mas seria inimaginável utilizar esse computador com internet, uma internet rápida. No final das contas, eu creio que esse mundo pós-pandemia vai trazer várias transformações. Eu acho que a cultura digital vai fazer parte do currículo escolar da educação básica. Para algumas instituições já faz parte, mas para quem frequenta a educação básica e pública, ainda não. Ela obrigatoriamente, eu acho que ela vai mudar. Porque é impossível a gente continuar sempre. Agora, o próprio governo percebeu que 100% não tem como ser presencial. A gente vai sempre ter esse lado online. Porque o ano passado, por exemplo, eu fazia assim com os meus alunos, eles gostavam. Porque assim, se eu dou uma atividade para eles fazer, tu pode dar essa atividade, dá um tempo, claro, para ela fazer, mas não precisa ser aquele tempo da sala de aula, entendeu? Ela é uma abertura para, após, sai do quadrado da sala e vai para o mundo. Então, o aluno ficou em outro espaço, que não seja só aquele da sala. Ser professor é se desprender de preconceitos com relação às pessoas de qualquer jeito, de qualquer espécie, de qualquer coisa, tu te desprende. Aos poucos, tu aprende na marra um monte de coisa boa. Eles odiavam química e física, eles diziam, professora Shirley, mas eu gosto. Tu tem que ter respeito com o outro que está na tua frente, com aquele jeito que ele vive, da maneira que ele vive, e tentar se colocar no lugar dele, né? Então é essa a questão também, com tecnologia também. Eu tenho um computador bom, e aquele que não tem? E aquele que a internet trava, ou ele não tem, não dá. Que daqui para frente o governo tem um olhar mais carinhoso com essa questão de tecnologia nas escolas. Tu viu como precisou? E não aceitava de jeito nenhum. Aí não precisa de técnica informática. Aí não precisa de não sei o que. Tá vendo como precisou? E se nós já tivéssemos esse costume? Ou se tivéssemos pelo menos um pouco disso? O retorno a essa educação pós-pandemia ainda não vai se normalizar, acho que nunca mais vai ser como era antes. Por causa de ter forçado esse uso das tecnologias, acho que os professores também vão se estimular um pouquinho mais, vão ter tido contato com tecnologias, então acho que eles vão tanto ser necessário, porque a gente vai ter que aí suprir essa necessidade, essa falta que eles tiveram esse ano. Então, só a aula presencial vai ser pouco, então a gente vai ter que complementar, ainda continuar com aulas remotas. Então, eu acho que essa perspectiva de melhora ainda não está claro, e não vai ser o ano que, por exemplo, o próximo ano, 2021,
Ainda vai ser de muita dificuldade, principalmente porque, basicamente, esse ano, se eles conseguirem assimilar 20, 30% do conteúdo, a gente tem que ficar feliz, porque a situação não está indo para que eles tenham essa aprendizagem, vai ficar defasado, eles vão voltar ainda mais perdidos, a gente vai ter que retomar, quase que vai ter que se trabalhar 2 anos em um. Então, acho que vai ser bem difícil. E aí eu acho que as tecnologias vão nos ajudar nisso, que a aula vai ter que ser trabalhada, eu vejo, né, muito mais estilo sala de aula invertida, a gente trabalhar com os conteúdos em casa e tirar as dúvidas, fazer os exercícios em sala de aula, eu até comentei isso lá na escola.